Good evening, brothers and sisters. Boa noite, irmãos e irmãs. Feliz sábado. Hoje é sexta-feira à noite e eu admito que não é fácil para nenhum de vocês assistir uma mensagem online após um longo dia de trabalho. Eu sei por experiência pessoal que sexta-feira é o dia mais longo, mais difícil, o dia em que aparecem mais coisas para um guardador do sábado fazer. Hoje, pela graça de Deus, quero apresentar a vocês um tema intitulado Cristo, a única esperança. Vivemos em um mundo que está fervendo e enfrentamos como cristãos uma guerra total que vem do inimigo das nossas almas. Mas existe esperança para aqueles que realmente amam a Jesus. Quero introduzir para vocês um dos mais tremendos e solenes textos das Escrituras, que está em Apocalipse 22, verso 11. Vamos ler. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Essas são palavras do Senhor Jesus que serão pronunciadas muito em breve. Nós não sabemos quando o Senhor Jesus pronunciará essas palavras, mas haverá um momento em que o juízo investigativo terá terminado. Haverá um momento em que a misericórdia também terá terminado. Haverá um momento em que a graça de Deus também estará terminada. Haverá um tempo em que a formação do caráter estará determinada para sempre. Haverá um momento em que a oportunidade e o trabalho de salvação em favor do homem estará terminado no santuário. 1 entre 3 pessoas dirá, estou com fome. 2 entre 3 pessoas dirá, estou com sede. 3 entre 3 pessoas estarão com fome, com medo. Esse é o mundo em que nós viveremos, irmãos. Recentemente eu me vi diante de um artigo na mídia falando que um assistente da USCB assassinaria a Jesus se tivesse, na época, uma arma. Ele considerou matar a Jesus antes do seu batismo. Os tempos chegaram em que aqueles que vão matá-lo pensarão estar fazendo um trabalho para Deus. Nós estamos vivendo um período em que as Bíblias estão sendo queimadas nas ruas dos Estados Unidos. O mundo moderno deixou a Deus, a Cristo e a sua palavra. E repetimos a experiência do povo de Israel, quando Deus disse, se vocês não gostam do meu governo, se vocês não gostam da verdade, se vocês não gostam de estar sujeitos ao meu Filho Jesus, eu vou dar permissão para que vocês possam experimentar o que significa o mundo viver sob o governo da serpente antiga. E aqui estamos, um mundo de 7,8 bilhões de pessoas vivendo sob o governo da serpente, vivendo sob o governo do inimigo, porque rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram a Jesus. E nós precisamos de um tempo de meditação, um tempo de reflexão. E é melhor termos isso sob o governo de Deus ou sob o governo da serpente? E eu vejo hoje um momento de reavivamento, de despertamento, em que as pessoas estão buscando famintas pela palavra de Deus. Vivemos em um mundo em que ter a Bíblia em casa pode ser considerado um crime de ódio, porque as pessoas estão estimulando o ódio nas pessoas, influenciando as pessoas a terem material inflamatório em suas casas. Isso é o que está acontecendo na Escócia e em outros lugares, queimando a Bíblia e as Escrituras nas ruas e nas cidades. Eu quero trazer para vocês uma declaração do presidente Donald Trump
nas Nações Unidas. Ele disse: o futuro não pertence aos globalistas, o futuro pertence aos patriotas. Irmãos e irmãs, eu quero dizer a vocês que o futuro pertence àqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. No livro de Hebreus, encontramos belas declarações que mostram que o povo de Deus não fez do planeta Terra o seu lar. Eles morreram na fé, mas não viram a promessa. E eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Para eles dizer essas coisas significava que eles buscavam um país melhor. Eles teriam a oportunidade agora de desejar um país melhor, celestial. E Deus não se envergonharia de ser chamado seu Deus, porque ele lhes havia preparado uma cidade. E outros foram julgados por escárnios e açoites cruéis, sim, em laços e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados e mortos ao fio da espada, vagueavam com peles de ovelha e de cabra, sendo destituídos, aflitos e atormentados. Pessoas de quem o mundo não era digno e que vagaram nos desertos e nas montanhas e nas cavernas da terra. E todos estes, tendo obtido um bom relatório pela fé, não receberam a promessa. Deus providenciou algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem perfeitos. E o Senhor diz: eu tenho palavras para vocês que não são de mal, mas de paz. O futuro pertence ao povo de Deus que foi martirizado, que foi perseguido durante os séculos. E quando esperamos a segunda vinda de Cristo, o evento mais extraordinário e brilhante que poderemos assistir. Mas antes de ver a face de Jesus, antes de abraçarmos os seus pés, nós vamos ver a divisão do mundo em dois grupos, maioria e minoria. O povo de Deus, infelizmente, também estará dividido em duas partes, os traídos e os traidores. Eventualmente, os traidores serão maioria, mas os traídos serão aqueles que guardarão os mandamentos de Deus e terão a fé de Jesus. O pecado jamais retornará ao mundo. Quero ler um texto que está no livro Fé e Obras. Ninguém que tenha tido a luz da verdade entrará na cidade de Deus como transgressor dos mandamentos. Sua lei constitui o fundamento de seu governo no céu e na terra. Se eles intencionalmente espezinharam e desprezaram sua lei na terra, não serão levados ao céu para realizar a mesma obra ali. Não haverá modificação do caráter quando Cristo vier. Antes, ou diante desse texto tão solene, eu clamo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Irmãos e irmãs, eu acredito que eu e você devemos ter essa mesma preocupação. Quem me livrará do corpo desta morte? Bem antes do apóstolo Paulo, Davi também teve essa preocupação no Salmo 61. Dos confins da terra clamarei a ti quando meu coração se oprimir. Leva-me à rocha, que é mais alta do que eu. Davi tinha aquela preocupação que o apóstolo Paulo também teve, que deve ser a minha e a sua também.
Irmãos, quando nós corremos, usamos as pernas. Quando vamos ao oceano, usamos os braços e nadamos em preocupações deste mundo e nadamos em problemas como num oceano, estamos enterrados até o pescoço e apenas nadamos. Mas vemos a rocha no meio do mar e vemos que essa rocha é mais alta do que eu. E devemos então clamar a essa rocha e escalar essa rocha que está no meio do oceano. E temos que ir ao nosso Pai Celestial e orar, pedir a Ele: leva-me à rocha que é mais alta do que eu. Leva-me aos pés de Jesus, porque esse é o lugar mais alto em que um homem pode estar. Davi pedia ao Senhor que o levasse ao topo da rocha, acima dos problemas desse mundo. Ele pedia que fosse levado à rocha eterna. O que vai acontecer com o povo de Deus? O que acontece em seguida? O tempo de angústia, eu acredito nisso. Eu acredito que nós estamos diante de uma crise que nunca foi experimentada por nenhum ser humano no planeta Terra até hoje. De fato, o espírito de profecia, no livro Grande Conflito, enfatiza a nossa preocupação, essa é a nossa preocupação, essa é a nossa prioridade. Estamos preocupados em morrer ou não? No tempo de angústia, se o povo de Deus tiver pecados não perdoados, eles serão cortados. E eles não poderão clamar a Deus para libertação. Então, essa era a preocupação na angústia de Jacó. A nossa preocupação não é se vamos morrer ou não. A nossa preocupação é se teremos um simples pecado não confessado. O povo de Deus vai estar cercado por inimigos que os perseguirão. E não é o medo da perseguição em si, mas de que haja alguma falta que eles falharam em perceber que não havia sido confessada. Mas enquanto eles terão uma profunda intuição da sua indignidade, não possuam falta oculta para revelar, seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo, não os podem trazer à lembrança. O povo de Deus não tem medo de morrer. Irmãos e irmãs, se estamos escondidos em Cristo, se o Senhor Jesus é a nossa promessa e a nossa esperança, nós não temos motivo para temer. A única coisa que podemos temer é o pecado não confessado, para o qual não houve arrependimento. Eles não terão confiança em clamar pelo livramento, suplicar o livramento de Deus. E nós podemos, como o apóstolo Paulo, dizer: miserável homem que sou, quem poderá livrar-me do corpo desta morte? No Salmo 61 nós podemos ver Davi clamando: leva-me, Senhor, à rocha que é mais alta do que eu. E eu creio que nessa noite nós podemos dirigir a mesma oração que Davi, o mesmo clamor do apóstolo Paulo: salva-me.
salva-me do pecado. E se há um inimigo que pode destruir-nos, é o eu, o meu maior inimigo. Em todos os tempos é o Lívio Tudorói. Eu não posso, com o meu poder, destruir esse animal, mas eu agradeço a Deus porque através de Cristo eu posso fazer isso. Eu posso dizer, Senhor, salva-me, apesar dos meus problemas, apesar das minhas dificuldades. Posso dizer, salva-me. Em Apocalipse 22:12, o Senhor Jesus diz, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tem para retribuir a cada um segundo as suas obras. Irmãos e irmãs, há um terrível anúncio de que o Senhor vai retribuir a cada um de acordo com as suas obras. Ele não diz que a retribuição será de acordo com a fé. A fé é a profissão daquilo que cremos. Fé é o clamor que nós fazemos. Mas a fé não é substituída pelos frutos que o Espírito Santo produz em nós. Essa fé permanece como um clamor que nós dirigimos a Deus. Em Lucas, no capítulo 18, verso 8, lemos, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele está se referindo ao mesmo evento. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? O mesmo Jesus diz em Apocalipse 22:12 a mesma coisa, em outras palavras. Eis que cedo venha, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Em Hebreus 10:38 diz, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Que bela promessa que o Senhor Jesus inspirou o apóstolo Paulo a falar, trazendo o que a Bíblia diz em Abacuque, o justo viverá pela fé. Por que a Bíblia não diz que o injusto viverá pela fé? Não, a Bíblia é clara em dizer que o justo viverá pela fé. Porque Deus, quando considera você, Ele não vê a você, Ele vê ao seu Filho Jesus. E Jesus alcançou a perfeição e a justiça, isso é dado a você de uma maneira corporativa, como um contrato que Deus assinou com Jesus quando Jesus aceitou morrer pela humanidade. Que o justo viverá pela fé. Quem é o justo? O único justo que encontramos é o nosso Senhor Jesus. Mas a sua justiça, a sua justificação é dada a você. Não com o propósito de você cometer pecado, mas para que você possa andar pela fé, assim como Jesus andou. Na palavra de Deus e no espírito de profecia, nós encontramos ainda o texto. Enquanto uma classe de pessoas deturpa a doutrina da justificação pela fé e deixa de concordar com as condições, os outros entretêm-se com as insignificâncias e negligenciam as questões mais importantes e a misericórdia e o amor de Deus. Nós vivemos no tempo em que os liberais e os legalistas na nossa igreja devem se reconciliar e terminar a sua guerra aos pés da cruz.
e olhar para os olhos de Jesus e bater no peito e chorar em alta voz, como o publicano fez. Sê misericordioso comigo, Senhor. E ao pé da cruz, nós podemos realmente entender o significado de viver em oração, de viver em total comunhão diante do Pai, com a intercessão do Espírito Santo e de Jesus no santuário. Eu me lembro de Martinho Lutero, o homem a quem Deus revelou a bela mensagem da justificação pela fé. E devido à sua imperfeição de caráter, ele falhou em compreender algumas coisas importantes dessa mensagem. Lemos no livro Luther Works, volume 35, o seguinte: a epístola de Tiago é uma epístola de palha comparada às outras, porque não há nada do evangelho nela. Porque não há nada nela que foi escrito pelos apóstolos. Minhas razões são as seguintes. Primeiro, the great reformer did not fully comprehend the work of justification and sanctification. How we, poor and miserable, Lutero não entendia a mensagem da justificação e da santificação. O mundo evangélico, recentemente nos Estados Unidos, foi confrontado com um pastor que fez declarações impróprias e por isso foi forçado a renunciar. Alguns seguidores o defenderam, outros o acusaram. E uma das professoras, Karen Swallow Prior, que é uma professora de inglês, ela fez uma declaração: nós colocamos tantas ênfase na narrativa da redenção que estamos dispostos a desculpar a responsabilidade das pessoas. É exatamente isso que está acontecendo na igreja. Nós somos perdoados por Jesus e pecamos de novo. Nós somos levados ao juiz, somos perdoados e pecamos novamente. Nós ficamos ali oscilando de um lado para o outro. Hoje, em Portland, em Chicago, a polícia prendeu os malfeitores que estavam se manifestando de forma violenta, queimando edifícios, atacando pessoas inocentes nas ruas e roubando e fazendo coisas assim. E a polícia os levou ao juiz. E o juiz os dispensou, os perdoou, não trouxe nenhuma condenação a eles. E a polícia foi para a rua no dia seguinte e as mesmas pessoas estavam fazendo as mesmas coisas. E isso mostra quão débil é a nossa sociedade. Mas não apenas no meio público ou no mundo, mas isso acontece porque nós, como cristãos, perdemos o poder do exemplo. Nós, como cristãos, perdemos o sabor do que significa estar escondido em Cristo. E a mesma confusão nós temos na igreja hoje, entre lei e graça, entre justificação pela fé e santificação pela fé. E isso pode ser percebido nas ruas do mundo hoje. Mas não devemos esquecer que em breve estaremos diante daquele que é o autor da misericórdia, que é o autor da justiça. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós percebemos o que significa para nós
que somos pó, e encararmos face a face o grande Deus. Jó, um dos homens mais extraordinários que viveu sobre a terra, o pai da paciência, quando ele viu a Jesus, o seu Criador, no capítulo 42 do livro de Jó, ele diz, quando ouviu a voz do Senhor, ele diz, menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Quando Isaías viu o Senhor no seu trono e os serafins clamando, Santo, 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 ele diz, ai de mim que vou perecendo. Daniel, when visited by the holy messenger, says, "My comeliness was turning to me into corruption." Foi João It was the que beloved descansava John nos who leaned braços on de Jesus' Jesus, breast and beheld his que glory, se who prostrou beheld his one dead before perante the angel. Jesus como morto. Seeing the Lord Jesus Christ coming on the clouds of heaven, face to face, will Nós be teremos for que encarar me face a and for face you, for all of us, o either nosso the Senhor no most evento great mais the most esperado expected evento, of our heart and our soul, or will be ou the most talvez para abhorrent outros meeting o mais with terrível evento face to face de with encarar Jesus, Jesus without having face a his face garment sem of o righteousness, ouro without provado having no the fogo, gold sem that os is vestes da tried by justiça de fire, Cristo, and without having the sem Holy o Spirit colírio that anointed do my eyes discernimento to que see me the dá reality condições de about discernir me, a about realidade society, a and the respeito de mim reality mesmo e about a this realidade a awesome respeito do God. nosso grande And in Deus. fact, my dear friends, it is not the work O of the sinner to trabalho make do peace with pecador God, não é but to accept Christ as fazer his paz peace com and Deus. righteousness. O Thus, trabalho man becomes one do with Christ pecador and é one with God. tornar-se um So com it is Cristo. not O our nosso job trabalho to não é make fazer peace with a paz God. com Deus. Esse é o That trabalho was de the Cristo. job of Jesus Christ. O nosso trabalho é But our aceitar a job Cristo is to accept e a sua Christ paz and e a his sua peace justiça. E and fazendo isso, sabe o que righteousness. And by acontece? doing this, you know what happens? Thus, man Nós nos becomes tornamos one um with com Cristo Christ e um and com one Deus, with nosso Pai God, Celestial. our Heavenly Como Father. podemos nos tornar How can um we com become Cristo? one with Como podemos Christ? nos How tornar can we um become com o one Pai? with the Father? É Accepting aceitando Christ, a his Jesus, a peace sua and his paz e a sua righteousness. justiça. In Hebrew chapter Em Hebreus 5, verse capítulo 7, 5, verso we 7, have a nós delicate temos um momento moment in the delicado life of Jesus, who em in the que days of Jesus his flesh, ofereceu when he orações e had offered our súplicas prayers com and clamor e supplications with lágrimas strong àquele crying que and podia tears salvá-lo da unto him that morte, was able to save e him tendo from sido death, ouvido por and causa was da sua heard reverente in death submissão. and fear. That's the way Essa é a we forma can como preserve podemos our preservar a relationship nossa with Jesus, relação our com oneness Jesus, with Jesus Christ, com o nosso our Pai oneness Celestial. with our O Heavenly nosso Father. dever Our não é duty fazer is paz com not to Deus. make peace Nós, with God. pecadores, não podemos We, fazer paz com sinners, Deus. cannot make peace Mas eu with God. conheço um homem, But I know o homem Jesus Cristo, the man Jesus Christ que that made faz peace with our paz Heavenly Father com o on Pai our Celestial em behalf. nosso Our lugar. duty is to make peace with O God nosso and dever accept é Christ aceitar as his peace a and paz his e a righteousness. justiça So if the Lord Jesus que Christ Jesus offered prayers to oferece our Heavenly quando Father Ele, and diante do supplication, Pai, strong crying intercede and por nós tears com unto him, orações one e that Ele was pode able nos to save him livrar from da death, morte, how much more we as sinners will utter such prayers to como preserve que our nós, communion with our pecadores, Heavenly podemos Father preservar a nossa constantly. comunhão com The Deus Lord Jesus Christ offered diariamente. his O prayers Senhor and Jesus supplications with strong oferece crying and a tears as to the Heavenly nossas Father orações because diante he do could Pai. not trust his human nature, brothers and E sisters. Ele And he implora begged God the diante do Father Pai para to que stay ele, united o with Pai him. fique unido a Every Ele. single inch of his body, every single cell E of his cada blood, every célula single do seu moment corpo, of his cada life, momento, Jesus wants to be ele united está 100% unido com o seu with his Pai Heavenly Celestial. Father. And this is E the esse secret é o in which segredo Jesus is encouraging pelo us qual to follow his pattern Jesus of nos salvation encoraja and to a preserve seguir the beauty os seus of this exemplos. relationship. If we want to be there, we must. Não no nosso poder, Not through our power, pobre pecador que eu or sou, wretched, mas no miserable poder de people, Cristo. but through the power of Christ
que deve ser exposto em oração. Quanto mais nós estamos juntos a Jesus, unidos a Ele, mas quanto mais nós buscamos a sua beleza, nós nos tornamos como Ele no caráter. O Espírito de Profecia tem uma mensagem para nós. Diz que a hora de ser crucificada é agora. A cada dia, a cada hora, o eu deve morrer. O eu deve ser crucificado. Então, quando chegar a hora em que a prova chegará ao povo de Deus com seriedade, os braços eternos estarão ao seu redor. Você não precisa se preocupar se um dia você vai ser torturado, um dia por Cristo. Você deve estar crucificado com Cristo agora. O Senhor vai buscar uma oportunidade para mostrar a você que Ele é um Deus de amor e que Ele pode te dar vitória para sempre. Amém. O Senhor nada pode fazer para a restauração do homem enquanto ele, convicto de sua própria fraqueza e despido de toda presunção, não se entrega à guia divina. Aproximando-se do fim do tema, eu quero dizer a você, se o amor de Deus não for apreciado e não se transformar no princípio principal da nossa vida, o Senhor não vai dar maior manifestação do amor do que Ele já deu. A manifestação de Deus em Cristo já foi a maior. Se nós não acreditarmos nisso, nós estaremos perdidos. O pecador deve ir a Cristo antes de ele alcançar o arrependimento. A cruz de Cristo ilumina a nossa alma. O arrependimento é um dom de Deus para que alcancemos o perdão. O que o Espírito de Profecia diz? O seu arrependimento, na verdade, não é seu, mas ele é dado por Jesus. O amor dado por Jesus é que produz o arrependimento. Ele é o autor do arrependimento. O arrependimento certamente é um dom de Cristo, assim como o perdão. O arrependimento não pode ser experimentado sem Jesus. Porque o arrependimento é o meio pelo qual nós podemos experimentar o perdão. Irmãos e irmãs, o modo de experimentarmos o perdão é através do amor de Cristo. Ele produz o perdão, Ele produz a mudança na nossa vida. A minha pergunta para vocês nessa noite é: quanto tempo nós gastamos no Facebook? Quanto tempo você gasta sobre os seus joelhos durante a noite? É igual ao tempo que você gasta assistindo entretenimento? Ou o tempo que se gasta com alguém falando alguma coisa sobre alguém? Nós temos uma guerra contra o pecado. E o pecado tem uma guerra contra nós. O eu é o maior inimigo contra o qual nós temos que lutar. Mas, como Cristo, a única esperança, Ele é a única esperança. Há alguns anos atrás, parece que foi ontem, e eu sonhei que era o fim do mundo e que todo mundo era levado ao julgamento.
e que muitos, milhares de pessoas estavam diante de uma grande mesa vestidos de branco. E eu nunca tinha visto tantas pessoas como naquela época. E era o dia do juízo. E haviam muitos cordeiros. E os cordeiros foram dispensados. E enquanto eu estava olhando isso, o sinal da salvação veio. Se os cordeiros 35 anos atrás, quando eu vim ao Senhor, eu tive um sonho, como se fosse ontem. Era o fim do mundo. E todos foram trazidos a julgamento. Havia uma mesa enorme e milhares e milhares de pessoas vinham diante dessa mesa com um cordeiro na mão. Eu nunca havia visto tantas pessoas e tantos cordeiros. Era o dia do julgamento e cada pessoa soltava o seu cordeiro para ir debaixo da mesa e eles se afastavam. E o sinal da salvação era o seguinte, que o seu cordeiro salte para cima da mesa e pegue um pedaço de pão. A cada meio metro na mesa havia um pedaço de pão da Santa Ceia. E eu via muitos cordeiros que estavam na mesa e não pegavam o seu pão. E as pessoas estavam tristes, outros estavam chorando. Havia ovelhas de vários tamanhos e muitos diziam, eu estou perdido, eu estou perdido. E enquanto eu via essa cena, no meu sonho, eu ouvi a voz do meu Pai Celestial dizendo, agora é a sua oportunidade. E de repente, do nada, eu recebi uma ovelha muito fraca nos meus braços. A minha ovelhinha era muito fraca. E eu ouvi a mensagem, solte a ovelha. E eu respondi no meu sonho, mas a minha ovelha é muito pequena. Mas de novo eu escutei a mensagem, solte a ovelha. E eu ouvi novamente com autoridade, solte a ovelha. E aí eu soltei a ovelha. E antes que eu soltasse a ovelha, eu estava beijando a ovelha, estava abraçando-a. E essa ovelha suspeitava que era Jesus. E eu disse para ele, você é a minha única esperança. E eu estava abraçando a ovelha, ela era tão querida para mim. Então eu soltei a ovelha e dei um passo atrás. E então a minha ovelhinha deu uma tentativa de saltar até a mesa, mas não conseguiu. Era muito alto. E aí ela voltou para debaixo da mesa. E continuou a andar. Então ela tentou novamente a segunda vez. Foi um pouquinho mais alto do que antes, mas ainda não conseguiu. E então eu cobri o meu rosto de Senhor, eu estou perdido. Então na terceira vez, aquela ovelhinha deu um esforço enorme para chegar até o alto da mesa. E chegou lá e pegou o pedaço de pão e comeu. E então eu clamei, eu vou ser salvo. Então eu ouvi a voz do Pai, dizendo, você não vai ser nunca um homem rico, porque o homem rico pode ser destruído. E o Senhor me manteve sempre num nível mais abaixo. Irmãos e irmãs, a única esperança é Jesus. Ele é o Salvador. Ele é o Cordeiro que nós podemos abraçar.
É nele que nós podemos colocar toda a nossa fé, nossas orações. Ele vai nos salvar. Eu acredito que hoje, quando nós formos para a nossa cama dormir, antes de dormir, vamos conversar com o nosso Deus e vamos conversar com o nosso Salvador Jesus. Ele é o único que pode produzir a transformação no nosso caráter. E o Espírito de Profecia diz: é verdade que o trabalho do Espírito Santo é levar o homem ao Espírito Santo, ao arrependimento. É de Cristo que vem o arrependimento e também o perdão dos pecados. Isso é possível apenas pelo sangue expiatório de Cristo. Quando Jesus nos perdoa, Ele também nos faz pessoas capazes de obedecer. É meu objetivo que hoje nós possamos nos prostrar diante de Jesus. É o nosso Salvador. É o único que pode nos salvar e nos convencer, nos fazer vencer na luta contra o pecado. Esse é meu desejo e a minha oração nesse dia tão tremendo de angústia no qual vamos esperar a vinda do Senhor Jesus. Vamos nos curvar e orar a Deus. Querido Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pelos meios que tu providenciaste para a nossa salvação. Nós te agradecemos, Pai, porque enviaste o teu Filho único para perecer, para que pudéssemos ter a vida eterna. Então, no nome de Jesus, transforma a nossa vida, o nosso caráter. Tu és o único que pode nos dar a vontade de fazer isso e completar isso. Amém.